Um cristão, ele pode ser criador de pássaro? O que é que as escrituras sagradas falam a respeito desse tema? Eu já convido você, gente, a deixar aqui a sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou aqui expressar biblicamente, sobre a luz da Bíblia, que é errado um cristão criar pássaro em cativeiro. Veja só, em João capítulo 8 e versículo 36, vai dizer assim: se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Por que é que você é livre e você está aprisionando um ser vivente que Deus criou? Mas você pode até dizer, mas a Bíblia fala aqui a respeito do pecado, você ser livre do pecado. Mas a liberdade, biblicamente, atinge diversas áreas e eu vou aqui explicar para vocês, eu vou provar aqui para vocês que não é só apenas sobre o pecado. Veja só, vejam que o salmista Davi, ele comparou sobre a liberdade. Salmos 124 e verso 7 vai dizer assim: a nossa alma escapou como um laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Está aqui bem claro que o salmista Davi, ele fez esta comparação. Porque muitas pessoas têm este costume de pegar pássaro, aprisionar, fazer laços. Então ele fez esta comparação que é ruim, algo que aprisiona, algo que deixa encarcerado. E você, um cristão que prega sobre a liberdade, você não tem força de pregar sobre a liberdade porque você não está dando liberdade a um ser vivente que Deus criou. Porque você também é um ser vivente que Deus criou e você é livre e você não está dando liberdade. Aí vem agora uma pergunta para você, cristão que é criador de pássaro. Quem cuida mais das aves do céu? Você ou Deus? Quem cuida mais dos pássaros? Você ou Deus? Veja só, eu vou citar aqui em Jó, capítulo 38 e versículo 41, que diz assim: quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para o outro com fome? Quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Dá para entender que eles não pedem comida, não pedem alimento, porque o nosso Deus, ele cuida perfeitamente. Veja só, um reforço agora que eu vou falar para vocês, para complementar este versículo aqui. Veja só, Mateus 6 e 26, que é bastante conhecido, que fala assim: olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiro, com tudo isso, vosso Pai que está no céu vos alimenta. Você cristão, dá para entender perfeitamente que não tem necessidade de você criar em cativeiro, criar em gaiola um pássaro, um ser vivente que é para estar livre para voar, está sendo aprisionado. Você cristão está sem força para pregar sobre liberdade. Você sabia que os pássaros pensam? Você já parou para pensar neste detalhe? Vou lhe dar um exemplo aqui para que você venha entender perfeitamente, que eu vou fazer uma ilustração aqui para que você venha entender. Veja só, quando você sai com a sua gaiola para o seu pássaro tomar um banho de sol ou algo parecido, para você sair com ele. De repente você deixa a sua gaiola em um determinado lugar e de repente um pássaro pousa lá naquela gaiola. Você acha que eles não se comunicam, não? Você já parou para pensar? Veja só. Se você tem um ente querido da sua família e ele injustamente, ele inocente, ele vai preso. E quando você vai visitar ele, o que é que você comunica com ele? Você vai dizer assim perfeitamente: veja, se eu pudesse, eu tiraria você deste lugar. Dá para entender o que é que os pássaros também eles se comunicam, não? Eu entendo desta mesma maneira. Mas não, sabe qual é o seu desejo, ou o desejo de muitas pessoas, vamos colocar 95%. Que quando coloca a sua gaiola em um determinado lugar, e um passarinho, e um pássaro, ele pousa naquela gaiola, sabe qual é o intuito de vocês? É de prender ele também. Infelizmente, é de prender ele também. Cadê a liberdade? Você cristão, pense e analise o que é que você está fazendo. E não adianta você querer se defender, porque muitas pessoas, querendo se defender, dizem: ah, muitas pessoas criam peixe em aquário e ninguém de nada. Coloca tanto exemplo. Vou falar aqui uma coisa aqui para vocês, uma verdade bem clara. Quando você vê alguém tentando se defender, apontando outro erro, é porque lá no fundo eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo é errado. Veja só, gente. Olha, as aves do céu, Deus ele tem um apreço muito grande.
Para você ter noção, veja só, para você ter noção, até um pardal, que para vocês, criador de pássaro, que não tem valor, eles são citados várias e várias vezes na Bíblia. Deus cuidando. Tem muitos exemplos sobre pardais, porque o nosso Jesus, o nosso Deus, ele sabia que este pássaro seria desprezado por muitos. Então Deus, ele dá muito valor. Está escrito na Bíblia que o pardal tem muito valor e eles são citados de várias e várias vezes aqui na Bíblia. Então, deixe os pássaros livres. Você cristão, você que prega sobre a liberdade, cadê a liberdade? Você tem que pensar e analisar. E eu convido você a deixar aqui os seus comentários. Eu também convido você a conhecer a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4 deste conteúdo. Eu tenho certeza que você, cristão, pregador do evangelho, você vai mudar a sua ideia de criar pássaro em cativeiro. Eu tenho playlist, gente, sobre este assunto. Então, eu já convido você a deixar aqui a sua opinião, a assistir os outros conteúdos para você mudar de ideia de ser criador de pássaro. Você, cristão, pense e analise sobre as escrituras sagradas. É nada ideia da minha cabeça, é sobre a luz da Bíblia. Temos diversas referências sobre este conteúdo, sobre este tema que é errado. Então, muito obrigado você que chegou até o final deste conteúdo e um forte abraço.